Então, gente, vamos começar com a aula da semana 4, não? Bom, semana 4, entre aspas. E os tópicos são dois, não? Vamos fazer um método, o seguinte método de integração por frações parciais, e vamos começar com o tópico de volume de sólidos, de revolução. Então, vamos fazer aqui a primeira parte. Então, esse método é aplicado à integração por frações parciais para as funções racionais, que significa uma função racional, se você esqueceu desse termo, funções fx do tipo quociente de dois polinômios, p de x sobre q de x. P e q polinômios. Então, esse é o objetivo de estudo nesse tópico. Vamos calcular a integral, uma primitiva, para esse tipo de expressões. Quociente de dois polinômios. Qualquer tipo de polinômio tem que ser polinômio. Não pode ficar uma função seno, cosseno, raiz, não. Polinômios. Então, vamos separar aqui esse método em dois casos, não? Porque vocês lembram quando tinham frações, quando uma fração é própria e quando uma fração é imprópria. Lembram ou não lembram esse termo? Vamos ver aqui, caso 1. Isso eu não lembro, não. Vou colocar aqui. Então, isso é, acho que eu não sei se aqui é ensino médio, mas é de antes da universidade. Para números, aqui vamos fazer para frações, para funções. Mas a ideia é a mesma, basicamente. Então, caso 1, f de x, que é igual a p de x sobre q de x, própria. Quando dizemos que é uma fração é própria quando o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, um meio, um terço, 7/8, desse tipo de frações. Mas aqui são funções, mas aqui os termos são polinômios. Então, própria, isto é, quando o grau de P for menor estrito que o grau de P. Por exemplo, x sobre x quadrado mais 1, x quadrado sobre x quinta mais, não, qualquer coisa, desse tipo. Bom, aqui, perdão. E, e, isso. Então, vamos separar primeiro esse caso, e o segundo caso vai ser o contrário, quando agora o grau de P seja maior ou igual que o grau de P. Vamos ver que tudo aqui vai se basear nesse caso, ou vai ser o importante. Outro caso é mais rápido. Então, o objetivo, como falei, é calcular isso. Vamos calcular isso daqui. A primitiva de funções racionais próprias, nesse caso. Então, qual é o método aqui? Vamos fazer aqui, vou ver se vou fazer aqui com, se coloco a teoria completa vai ser muita coisa, vou só fazer um resumo rapidinho. Isso.
A ideia, sempre, quando tenha você esse tipo de expressões, funções racionais, tem que fatorar o denominador. Esse é o primeiro passo. Função Q. Em expressões simples, não? O mais simples possível. Quais são essas duas formas, na verdade, de expressões simples? A gente vê, bom, isso é pelo teorema fundamental da álgebra, a gente vê isso que as expressões mais simples possíveis para fatorar isso aqui são dessa forma, não? Expressões dessa forma. AX mais B, ou seja, expressões lineares, não? Por exemplo, x menos 1, 3x mais 2, alguma coisa assim. E também a expressão quadrática. Não? Por exemplo, ax quadrado mais bx mais c. Por que escrevo quadrática? Não podemos fatorar sempre uma quadrática? Sim, mas nem sempre tem raízes reais. Estamos trabalhando, gente, com funções reais. Por exemplo, se você tiver x quadrado mais 1, como consegue simplificar essa expressão? X quadrado mais 1 tem raízes complexas. Não vai conseguir expressar como x menos a vezes x menos b. Isso não vai ser possível. Então, sempre as expressões simples, quando você vai fatorar um polinômio, ou tem essa cara, ou tem essa cara. Não tem outro jeito. Então, aqui a primeira coisa importante é saber fatorar polinômios. Então, aí tem, não, métodos de você fatorar, método de Ruffin, algum outro método para fatorar. Então, esse é o primeiro passo. Às vezes é complicado, não, também, identificar as expressões simples. Então, depois de você fatorar, simplesmente expressar essa nova expressão em somas dessas expressões aqui, por exemplo. Vamos obter a ideia desse método, sabendo expressões simples, que não necessariamente ficam dois, não podem ficar mais expressões desse tipo. Por quê? Porque, por exemplo, pode ficar aqui um polinômio de grau 10, então pode ficar quatro expressões desse tipo, duas expressões desse tipo, então aqui não estou falando que somente vai ficar duas expressões, ou seja, em quantidade. Estou falando uma dessa expressão aqui e uma dessa expressão. Podem ficar somente desse tipo, podem ficar três desse tipo, uma desse tipo, pode ficar somente desse tipo. Então, isso é combinações, não? Arbitrárias, dependendo do grau. Então, aqui vai entrar algumas notações, que, por exemplo, quando vai se repetir uma raiz, porque aqui tem uma raiz, não? Por exemplo, aqui tem a raiz menos b sobre a. Se ficar ao cubo, ao quadrado, a gente chama isso de multiplicidade. Vai se repetir uma quantidade de vezes. Né? Vamos ver aqui que isso daqui, P sobre Q. A ideia é expressar como soma de frações mais simples. Essa fração daqui pode ser qualquer coisa, não? É um pouco complexa. A forma pode ficar um pouco chata. Mas quando você vai fazer o truque que eu vou colocar aqui agora, a ideia é você expressar isso daqui nesse tipo de expressões. A ideia é essa. Agora, como fazer isso daqui possível, isso vamos ver com exemplos, porque não tem um método geral. Não? Vai depender muito de P, também vai depender muito de Q. Mas a ideia é a seguinte, por exemplo, tem que ficar assim. Por exemplo, uma constante A1 sobre AX mais B. Mas, então, isso daqui depende da multiplicidade, como falei. Né? Pode ficar assim, pode ficar, por exemplo, outra constante, A2,
sobre ax mais b. Por exemplo, não pode ficar assim. Também pode ficar, por exemplo, outra constante, C1. Aqui pode ficar outro termo, Cx mais d, C2, Cx mais d. E, por exemplo, assim, de qualquer tipo de expressões lineares, pode ficar. E também pode ficar termos quadráticos, né? Aqui vamos ver com calma. B1, x1 mais b1, por exemplo. Bom, x aqui, x. É ax quadrado, por exemplo. Bom, aqui o problema são as letras, né? Que não tem que se repetir. Aí vamos, como coloco aqui? O problema aqui é a notação das letras, né? Como estou colocando todos os casos possíveis, vai repetir algumas expressões. Vamos supor aqui que não, esse A de aqui não necessariamente é esse A de aqui, somente é a expressão de uma função quadrática. Porque senão eu vou ficar sem letras. E assim, não? A ideia é a seguinte, agora eu vou explicar, só vou terminar de escrever aqui. Opa, e o expoente 2. Então, e aqui vai continuar até um termo, não? Por exemplo, com seno, que não seja o mesmo E. E1, x mais f, e aqui pode ser f1, e aqui pode ser e x quadrado mais fx mais y. Tá? Então, vamos ver. Como falei, a primeira coisa é fatorar. Você fatora que em expressões desse tipo ou desse tipo. E vai colocar aqui até, por exemplo, aqui também estou esquecendo a multiplicidade, não? Também. Como assim a multiplicidade, professor? Pode ficar, por exemplo, um fator de que pode ser ax mais b ou pode ser ax mais b elevado a uma potência, ax mais b quadrado. Aqui também a mesma coisa, pode ser essa expressão quadrática ao cubo, por exemplo. Pode ser sim. Então, quando acontecer desse jeito, daqui, quadrático, então o que tem que ser aqui é calcular a soma deles até a ordem n. Por exemplo, se for 3, tem que ser aqui, tem que colocar ax mais b, uma constante ax mais b quadrado, e de novo outra constante ax mais b ao cubo, não? Vou colocar até n. E aqui vou colocar que tem mais termos de chegar a n. E aqui a mesma coisa e a mesma coisa aqui. Aqui também, por exemplo. Aqui tem elevado a 1, bom, aqui já tem elevado a 1, e tem elevado ao último, por exemplo, m. Então aqui, a forma geral, como eu falei, vai ser um pouco chata de entender, mas não é sempre você vai perceber. Então, aqui temos duas coisas, né? Como eu falei, multiplicidade, que significa justamente esse expoente daqui. Você vai ver que quando você fatora polinômios, pode ficar, por exemplo, x mais 1 ao quadrado. Você não consegue simplificar essa expressão, x mais 1, tudo quadrado. Porque a raiz, que é menos 1, vai se repetir duas vezes. Então, a isso chamamos de multiplicidade. Aqui esse n, vamos colocar aqui, representa a multiplicidade. Multiplicidade. Para essa função linear e m para essa função quadrática.
Então, vamos ver aqui. Então, aqui a primeira observação foi isso, né? Você colocar todos os fatores no denominador, né? Por exemplo, aqui, não? A primeiro aqui, ax mais b. Depois, x mais b, tudo quadrado. Depois, ax mais b, tudo cubo, até chegar a ax mais b elevado a n. Depois, assim, não? Com outro fator, se tiver outro fator, e assim, assim, até completar todos os fatores. Aqui também. Se tiver expoente m, tem que colocar com expoente 1, tem que colocar com expoente 2, tem que colocar com expoente 3, até chegar ao expoente m. Então, aqui também está faltando o termo. E assim, se tiver mais fatores, outros fatores. Esse é o primeiro passo, no, o denominador. Preencher o denominador. E o numerador, como coloco aqui esses valores? Olha isso daqui. Isso daqui é um polinômio de grau 1. Então, acima vai uma constante, sempre. E tem que ser diferente essa constante. Por isso que eu falei que, mientras mais maior seja o grau, essas constantes vai ter mais constantes, na verdade. Por exemplo, aqui, não estou falando que aqui é um polinômio de grau 1, então aqui vai uma constante. Aqui, mesmo sendo um polinômio de grau 1 com um expoente diferente, que é n, também vai constante. Então, aqui depende dessa expressão. E aqui, olhe, aqui é uma expressão quadrática. Ax quadrado mais bx mais c. E aqui acima tem que ir, agora sim, um polinômio de grau 1. Então, em geral, tem que ir acima um polinômio de grau menor. De grau menor por 1. Se aqui for grau 1, aqui vai grau 0, uma constante. Se aqui é grau 2, no denominador, no numerador tem que ir um polinômio de grau 1. Mas como é qualquer, tem que ser constante aqui e constante aqui. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Esse daqui. Vamos fazer, na verdade, vários para esclarecer isso. Queremos calcular a integral dessa expressão daqui. X mais 3 acima e embaixo x vezes x mais 1 vezes 2x mais 1. Temos um polinômio P, temos que é x mais 3, temos embaixo um polinômio Q, que convenientemente já temos fatorado, não? Já não conseguimos reduzir as expressões. Já temos aqui polinômios de grau 1 embaixo. Vemos que o grau do denominador é 3, é maior que o grau do numerador, então estamos no caso 1, não? É uma função própria, uma integral própria, uma fração própria. Então, vamos fazer isso, não? Vamos fazer esse método. Já temos esse passo, já conseguimos as expressões simples, já conseguimos fatorar. Pronto, então não precisamos fazer esse passo daqui, de fatoração. Já temos aqui. Qual é o seguinte passo? Colocar os termos aqui, os fatores simples, embaixo, no denominador. Aqui vai ficar x, mais, aqui vai ficar x mais 1. Aqui já não colocou x quadrado, porque não tem x quadrado. O máximo é 1, então fica aí até 1. Se for x quadrado aqui, tem que colocar x e depois tem que colocar x quadrado. Mas como tem aqui 1, expoente 1, então fica somente isso aqui. A mesma coisa aqui, somente tem expoente 1, fica 1 interno. E o final é 2x mais 1. Então, esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Tem que preencher agora o numerador. Como? Com constantes. Aqui é um polinômio de grau 1, não? Porque é um polinômio x. Então, aqui tem que ir uma constante. Aqui também temos um polinômio de grau 1, então acima tem que ir uma constante. Diferente. B. Lembrem que tem que ser, todas aqui tem que ser diferentes. Por isso que eu falei aqui que considere que seria diferente. Não necessariamente a mesma coisa. E aqui, de novo, um polinômio de grau 1, tem que ir acima, então, uma constante. E tem que ser uma constante diferente, C. Qual é o objetivo, como eu falei, desse método? O objetivo era expressar essa função racional
agora em sumas dessas funções simples. Por quê? Porque a gente sabe integrar expressões desse tipo já. Isso já é possível. Com os métodos anteriores já conseguimos fatorar, integrar isso daqui. Então, aqui o que está faltando é calcular essas constantes, A1, aí, A2, C1, todas as constantes. Uma vez que você calcula as constantes, pronto, já consegue integrar. Então, aqui o primeiro passo era isso. Aqui era fatorar, mas já tínhamos a fatoração aqui. Pronto. Segundo passo, expressar isso daqui como soma disso daqui, expressões simples. Pronto, segundo passo pronto. Terceiro passo, calcular essas constantes. E a pergunta é como calculo essa constante? Tem que igualar, não? Essas duas expressões. Tem que igualar isso daqui igual a tudo isso daqui. E calcular as constantes. Então, aí, esse vai ser o trabalho para resolver esse tipo de questões. Vamos ver aqui como ficaria. X mais 3 vai ser igual a que coisa? Se você fazer aqui, quando você vai somar frações heterogêneas, lembra como fazer? Não? Aqui temos o produto e tem que multiplicar isso daqui com o produto disso daqui, mais isso daqui, produto disso daqui e assim. Então, lembrem de somar frações heterogêneas. Então, x mais 3 vai ser igual a que coisa? A, essa constante, vezes isso daqui, não, produto disso daqui. X mais 1 por 2x mais 1. Mais B vezes que? X vezes 2x mais 1. Mais C vezes X. Apaga isso aqui, vai ficar X vezes X mais 1. E tem que aqui abrir essa expressão daqui. Você abre essa expressão e vai ficar aqui, multiplica isso daqui, abre, vai ficar 2x quadrado. E aqui vai ficar mais 2x mais x, você pode fazer essa conta, mas vai ficar mais 3x mais 1. Aqui vai ficar 2x quadrado mais x. E aqui vai ficar x quadrado mais x. Então, aqui tem que juntar os termos quadráticos, os termos com x e os termos constantes. Com x quadrado, o que vai ficar? Vai ficar aqui 2a, vai ficar 2b e vai ficar c. Com x, que vai ficar? Vai ficar 3a, vai ficar b e vai ficar c. E com a constante vai ficar simplesmente a. Então, vai comparar isso. Compara aqui as constantes. Vamos ver aqui. Comparar isso daqui com isso daqui. Comparar esse x daqui com esse aqui. Isso daqui vai comparar com zero, não? Aqui temos 0x quadrado. E aí temos um sistema de equações, não? Então, basicamente é isso. Vai ser calcular essas constantes via um sistema de equações. Isso vai ser, basicamente, isso vai ser o difícil. Por quê? Porque isso daqui já é imediato, o cálculo dessas integrais. Vamos ver aqui. Aqui vai ficar um sistema. Vai ficar 2a mais 2b mais c igual a 0. Vai ficar 3a mais b mais c igual a 1. E vai ficar a igual a 3. Então, já temos a. Temos a, vamos substituir aqui. Então, temos aqui que aqui é 3. Temos que 6 mais 2b mais c igual a 0.
E embaixo da segunda equação temos 9 mais B mais C. Então, aqui vai ficar subtraindo menos 3, aqui vai ficar mais B, e aqui vai ficar menos 1. Então, aqui fica que B é igual a 2. Se B é igual a 2, C é igual a menos 3. Isso. Então, aqui substituímos. Então, como eu falei, esse vai ser o trabalho. O primeiro trabalho vai ser fatorar, mas aqui já tenho fatorado. Aqui já bom expressar nessas somas. Não é tão difícil se você já tem os termos. E isso daqui vai ser difícil. Às vezes pode ficar muito fácil, às vezes pode ficar muito difícil, dependendo do grau. Vamos substituir aqui. Vai ficar, então, 3 sobre x mais 2 sobre x mais 1 menos 10 sobre 2x mais 1. Então, isso daqui, basicamente, são integrais já quase imediatas. Você tem que saber isso. Aqui vai ficar 3 vezes ln de x mais 2 vezes ln de módulo de x mais 1 e menos, aqui vai ficar 5 vezes ln de 2x mais 0. Você pode conferir isso daqui. Então, essa seria a resposta. Então, já vimos. Um primeiro trabalho vai ser isso. Aqui, felizmente, aqui já tínhamos fatorado a expressão. Então, esse vai ser o primeiro trabalho. Às vezes é difícil. Já reconhecendo você os fatores, simplesmente aplicar esse método aqui. Não? Colocar no denominador todos os fatores. Se tiver multiplicidade, colocar até a multiplicidade. E colocar assim mais constantes. Que pode ficar, se for quadrático, pode ficar assim. Vamos fazer aqui justamente um exemplo com quadrático. Aqui eu vou dar para vocês. Às vezes tem truques para calcular constantes. Nem sempre funciona. Aqui funciona assim. São expressões simples. Qual é o truque? Vamos ver, vou colocar aqui com outra cor. Você pode achar isso aqui um pouco trabalhoso, não? Na verdade, sendo que aqui tem expressões simples. Qual é um truque? É o seguinte: você vai olhar as expressões aqui. Eu quero calcular essa constante A. Você apaga isso daqui, toda essa expressão daqui, e vai substituir x, por exemplo, não? Um valor igual a zero. Porque a gente sabe que para zero sempre vai simplificar as coisas. Avalie aqui zero. Quanto fica? Acima vai ficar 0 mais 3, 3. Como eu falei, não, aqui apaga o x, esse termo, porque estamos calculando com x, apaga também o x, e o que vai ficar? Aqui 1 vezes, e aqui quanto vai ficar? 0, 1. Aqui quanto vai ficar? Era isso? Sim. Não, aqui tem uma coisa errada. 0. Isso. Isso. Isso vai ser igual a. Para calcular isso daqui, isso. Você olha aqui, corta o termo que é justamente isso daqui, esse termo, x, com esse x, e compara. E a mesma coisa aqui, né? Se for, por exemplo, e aqui obtemos que A é 3. Por exemplo, aqui, não? Para calcular esse termo aqui, igual. Corta aqui, esse termo aqui, não considera, e avalia justamente nesse termo onde ele se anula. Menos 1. Avalia aqui, tirando essa expressão aqui, vai ficar menos 1 mais 3, vai ficar 2. Aqui vai ficar menos 1.
Isso, menos 1. E aqui vai ficar menos 1. 2 vezes menos 1 mais 1 vai ficar menos 1. Então, isso vai ser B. Então, aqui temos que B é igual a menos 1 com menos 1 é 1, 2. E, finalmente, para o último termo, para C, você avalia no ponto onde vai se anular. Ele se anula em menos 1 meio. E vai substituir aqui. Menos 1 meio mais 3, aí vai ficar 5 meio, não? Acima. Não considera, desconsiderar esse termo aqui. Simplesmente aqui avalia esses dois. Vai ser menos 1 meio. E aqui vai ficar menos 1 meio mais 1. Vai ficar 1 meio. Isso vai ser C. Então, você faz aqui a conta, corta 2 com 2, vai ficar 5 por 2, 10 com menos, C vai ser igual a menos 10. Então, você vê que desse jeito é mais rápido. Simplesmente fazer cálculo de substituir os valores. Então, de novo, para calcular esse termo aqui, A, na expressão aqui original, apaga esse termo daqui. Nós aqui é X, aqui apaga esse X aqui. E vale aqui nessa expressão. Vai dar isso daqui. Então, essa vai ser a constante. A mesma coisa. Se você quer calcular essa constante V, apaga x mais 1 e tem que avaliar sempre no número onde vai se anular. Nesse caso aqui for 0, aqui é menos 1 e aqui é menos 1 meio. Então, assim calcula de maneira rápida as constantes. Então, como eu falei, isso vale quando tem multiplicidade 1, não? Na verdade. Aqui, se for, por exemplo, x quadrado, aí não é tão evidente, não, fazer desse jeito. Não vai funcionar. Quando ficar expressões desse tipo, assim, simples, sim. Você pode calcular a constante rapidamente. Então, esse método não é geral, não? Esse método serve aqui, para esse tipo de casos. Pessoas aqui, com multiplicidade 1. Não, você já evita fazer todo esse trabalho daqui e simplesmente avalia e calcula a constante. Vamos fazer aqui... Bom, vamos fazer aqui esse exemplo. Rapidinho, que acho que é rápido. De novo, não? Aqui temos uma constante, que é grau 0, e aqui temos um polinômio de grau 3. Então, é uma função própria e podemos aplicar o método. Consiste o método, aqui felizmente também já temos fatorado. Por que não podemos simplificar essa expressão? Porque as raízes são complexas, não podemos. Não podemos simplificar mais essa expressão. Então, aqui vai ficar x. Se tiver mais multiplicidade, continuaríamos, mas aqui é multiplicidade 1. E aqui, outro termo, x quadrado mais 2. E olha aqui, não tem multiplicidade, aqui é expoente 1. Então, somente tem... Você não tem que confundir que aqui tem x quadrado. Não, aqui é um polinômio de grau 2 com multiplicidade 1. Tem expoente 1. Então, aqui fica assim. Então, embaixo já está preenchido. E acima agora. Aqui é um polinômio de grau 1. Então, aqui tem que ir uma constante. Agora, aqui é um polinômio de grau 2. Então, aqui tem que ir um polinômio de grau 1. Um polinômio de grau 1, de forma geral, é essa expressão, bx mais c. Olha que tem que ser diferentes as constantes. Então, pronto. Temos que calcular agora essas constantes. E aqui, bom, simplesmente aqui fica mais fácil. 1, esse 1 daqui, vai ser igual a produto cruzado. A vezes x ao quadrado mais 2, mais bx mais c, o x. Aqui vai ser a x quadrado
mais 2a mais bx quadrado mais 6x. Então, de novo, agrupamos os termos semelhantes. Aqui tem x quadrado com x quadrado. Aqui tem x e aqui tem constante. Assim. E aqui temos 1, mas você pode dizer, pero não tenho termo quadrático, não tenho termo linear, completa com zero. É a mesma coisa. Zero, zero. Então, agora sim, temos um sistema. A vai ser, bom, A mais B vai ser igual a zero. C vai ser igual a zero. E 2A vai ser igual a 1. Então, já temos aqui, de graça, temos C. E daqui, da última equação, temos o valor de A, que é 1 meio. Então, já temos também B. Porque A mais B é zero, A é 1 meio, então B vai ser menos 1 meio. Pronto. Já temos calculado as constantes, substituímos. A é 1 meio, então isso vai ser 1 sobre 2x, mais B é menos 1 meio, menos 1 meio, e C é zero, não? Então vai ficar aqui x sobre x quadrado mais 2. Então isso, temos que integrar isso aqui. Então, de novo, isso aqui não é difícil integrar, porque a gente já sabe, substituição simples, sabe que a derivada de x quadrado é 2x, então multiplica por 2 aqui, multiplica por 2 aqui, para que isso daqui seja 1, isso daqui seja dd1. E aqui já é, como falei, temos que aplicar os métodos que a gente já conhece. Derivar isso, bom, integral disso daqui é 1 meio vezes ln, menos, aqui vai ficar agora 1 quarto, vezes ln de x quadrado mais 2. Então, essa é a resposta. Bom, poderíamos arrumar um pouco. A gente sabe que as expressões com ln podem se arrumar a expressões mais simples, mas essa poderia ser a resposta. Então, você tem que fazer isso. Não? Vamos fazer aqui um exemplo com multiplicidade. Vamos ver aqui um exemplo para fatorar, mas também vai ser uma fatoração simples, também não vai ser muito complexa. Porque até agora são exemplos que já temos a expressão. Não? Estamos já partindo do segundo passo. Vamos começar aqui com fatorar uma expressão. Por exemplo, isso daqui. 2x quadrado menos 3x mais 10. E no denominador fica x cubo mais 2x quadrado mais x. Então, aqui já não é simples, não? Aqui já não... O primeiro passo é fatorar o denominador. Primeiro vamos ver se estamos no caso 1. O grau do polinômio do numerador, 2. Grau do polinômio do denominador, 3. Então, é uma fração própria. Então, podemos aplicar esse caso. Vamos fatorar x ao cubo mais 2x quadrado x mais x. Então, um fator comum é x. Tem x aqui, tem x aqui, tem x aqui. Aqui vai ficar x quadrado. Aqui vai ficar 2x. Aqui vai ficar mais 1. E olha essa expressão daqui já é muito conhecida, não? X quadrado mais 2x mais 1 não é outra coisa que x mais 1 tudo quadrado. Então, já temos os termos. Vamos ver aqui. Um fator x. Multiplicidade 1, aí fica. Outro fator,
x mais 1. Bom, x mais 1. E olha aqui, como eu falei. Agora aqui não tem expoente 1, tem expoente 2. Então coloca x mais 1 quadrado, como uma expressão. Assim. Então, tem que também colocar, como eu falei, tem multiplicidade de 2, tem que colocar 2. Então, essa é uma propriedade. Outra forma de você perceber que está fazendo de maneira correta é contar. Não? Quantos humanos tem aqui? 1, 2, 3. Qual é o grau do denominador? 3. Então, sempre tem que coincidir o grau do denominador com a quantidade de sumandos que você está colocando. Se você colocar, por exemplo, 2, esqueceu algum, tem que verificar. Tenho 1, 2, 3. Ah, tenho grau 3, pronto, tá bom, está correto. Então, vamos preencher aqui o numerador. Aqui é x, então aqui eu já falei, uma constante. Aqui é x mais 1, também uma constante, porque é grau 1. E aqui, de novo, você não tem que ver aqui o expoente, tem que ver a expressão. X mais 1 é grau 1, acima tem que ir constante. Já falamos isso, tem que ir constante. Mesmo sendo aqui 2, 3, 4, se essa expressão daqui é um termo de grau 1, aqui também tem que ir constante. Então, pronto, essa era uma observação. Você poderia botar aqui C x mais D, mas já não precisa. Tá bom, então vamos calcular as constantes. Aqui já tem um pouco mais de trabalho. Então vamos colocar 2x menos 3x mais 10 vai ser igual a quê? A vezes x mais 1 vezes x mais 1 ao cubo. Quadrado, perdão. Bom, não. Aqui temos um truque. Vocês lembram? Aqui temos x mais 1. Qual é o... Vocês lembram esse termo, MCM? Sim. A gente, quando vai somar frações heterogêneas, não sei se é com maiúsculo ou minúsculo, o mínimo como múltiplo das expressões. Nos casos anteriores, você percebe uma coisa que não tinha fatores comuns. Aqui sim, aqui vai se repetir, x e x quadrado mais 1. Qual é o mínimo comum múltiplo dessas três funções? Será o produto dessas três funções? Não, porque isso daqui está dentro disso daqui. Então, isso daqui basicamente some, não? Você pode considerar que isso não... Pode desconsiderar essa expressão, porque isso daqui está dentro daqui. Então, o MCM vai ser x vezes isso daqui. X mais 1 quadrado. Já falamos que isso daqui está dentro disso daqui. Então, aqui vai ficar, já não fica como estava escrevendo, x vezes isso daqui, senão fica simplesmente x. Por quê? Porque aqui temos x, não? Apaga com esse x e fica x mais 1 tudo quadrado. E aqui, b vezes. Vamos dividir isso por x mais 1 e vai ficar x vezes x mais 1. Mais c vezes, vamos dividir agora tudo isso aqui com isso aqui e fica x. Então, essa é uma forma. Não? Você tem que lembrar, soma de frações heterogêneas. É a mesma coisa. Então, temos essa expressão. Abrimos aqui, porque aqui tem um termo quadrático, e vai ficar a vezes x quadrado mais 2x mais 1. E aqui vai ficar mais bx. Bom, aqui também já... Vamos resolver isso, vai ficar x quadrado mais x. Mais 6x. Então, aqui vamos agrupar. Né? Vai ficar A, termos semelhantes. A mais B vezes x quadrado, mais, agora com x, vai ficar 2A
mais B, bom, mais C, esse X, e mais A. Então, isso daqui, vamos comparar A constante com constante, aqui termolinear com termolinear, e termoquadrático com termoquadrático. E aí obtemos o sistema de equações. Temos que A mais B igual a 2, temos que 2A mais B mais C igual a menos 3, não esquecem o sinal, e A é igual a 10. Então, temos de graça a constante A. Então, na primeira equação, temos que B vai ser igual a menos 8, porque A é 10. E se A é 10 e B é menos 8, você calcula essa constante e vai dar menos 15. É isso. E pronto, vamos substituir aqui. Já temos as constantes e substituímos. A vai ser 10, 10 sobre x, menos 8 sobre x mais 1, menos 15 sobre x mais 1 quadrado. Então, aqui, já falei, as expressões aqui são simples, são rápidas de integrar. A primeira vai ser 10 vezes ln de módulo de x. A segunda vai ser menos 8 vezes ln módulo de x mais 1. E a terceira, gente, menos 15 sobre x mais 1 ao quadrado. Faz a substituição. Isso daqui é u, isso daqui vai ser d de u. E pronto. Temos função potência. Qual é a integral? A integral vai ser menos mais, não? Mais. Então, esses passos aqui você pode conferir, não é difícil. Eu já não estou fazendo passo a passo porque a gente já fez isso nas primeiras aulas. Então, o objetivo é isso, sempre expressar esse termo um pouco complicado em expressões simples, em somas, expressões simples. É possível sempre sim, quando for própria sim, fazendo esse truque. Fatorando o denominador e colocando de maneira correta essas expressões. Então, uma dificuldade é isso daqui, a outra dificuldade é calcular essas constantes. E depois isso já é básico, não? Isso daqui. Bom, plantear essa expressão aqui também é importante. Isso deveria já sair do cálculo dos fatores simples. E o cálculo disso aqui já é aulas da segunda aula, não? Substituição simples ou a vezes é imediata. Bom, vamos fazer um pouco rápido porque já acho que já estamos. Tá. E esse foi o caso de imprópria. E agora, própria, como falei, o caso 2. E já não vou fazer muita coisa porque já é. Somente vou anunciar caso 2. Se a função for. Bom, imprópria. Isto é, se o grau de P for maior ou igual a quê? Ao grau de quê? Então, o que temos que fazer aqui? Dividir. Aqui tem que fazer divisão. Você, como isso é maior ou igual que o grau de denominador, então a ideia é expressar isso daqui
como, vamos ver aqui a notação, bom, tanto faz a notação, uma função, isso daqui, mais uma outra função. Sempre é possível, sim. Não? Se isso daqui é maior, o grau é maior, por exemplo, x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, sempre você pode expressar uma função desse tipo. Onde, e aqui vem o importante, isso daqui é uma função própria. Isto é, o grau de R é menor, estrito menor que o grau de quê? Então, estamos dizendo que o caso 2 pode se reduzir ao caso 1. Basta calcular essa expressão daqui. Ou seja, tem que dividir polinômios. Vamos fazer aqui um exemplo rapidinho e não vou fazer a conta, somente vou dar a expressão. Acho que é isso aqui. Isso. Então, caso 2 é simples, como eu falei. Por quê? Porque se vai reduzir ao caso 1. Então, o importante era o caso 1. Exemplo, acho que estamos no 4. ¿no? Exemplo 4. Sim. E vamos fazer isso aqui. X ao cubo mais 2x menos 1 sobre x quadrado menos 2x menos 3. Então, aqui tem que dividir. Não? Você pode dividir, não? Pode calcular essa divisão. Essa divisão vai ficar aqui x mais 2 mais, e aqui vai ficar 9x menos 5 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3. Isso aqui você sabe calcular. E também, porque aqui são funções de potências simples, isso daqui tem que fazer tudo o caso anterior. Não? Fatorar Q e tudo isso. Função própria. Isso daqui é simples, não é? Funções de potência. Não? A gente já sabe calcular. E vamos ver aqui. Se você esqueceu de dividir, não é difícil. É dividir como se for números. Não? Para isso tem que completar não? Os termos. Por exemplo, nesse caso, não tem termo quadrático. Você completa com zero. Se falta mais termo, completa com zero. Aqui já tem termo linear e tem constante. E aqui, por exemplo, x quadrado menos 2x. É como dividir números. A mesma ideia. X cubo sobre x quadrado é x. Multiplicar isso aqui e virar negativo, não? O sinal contrário. E aqui vai ficar menos x cubo, menos 2x vezes x, vai ficar menos 2x quadrado. Vira o sinal, vai ficar mais 2x quadrado. Menos 3 vezes x, menos 3x. Vira o sinal, vai ficar 3x. E aqui vai cortar isso daqui, não? E vai ficar aqui 2x quadrado. Vai somar aqui. Mais 5x. Menos 2x quadrado sobre x quadrado é mais 2. Multiplica isso daqui e vira o sinal. X quadrado por 2, 2x quadrado menos 2x quadrado. Menos 2x por 2, menos 4x. Vira o sinal, mais 4x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Vira o sinal, mais 3. Ah, bom, acho que é mais. Assim, bom, aqui é mais. Corta aqui e fica 5 mais 4, 9, menos 1 mais 6, mais 5. E pronto, já tem os elementos. Tem a função R. E tem a função, nesse caso, H.
pronto, aqui você continua, né, com esse procedimento. Porque isso daqui você sabe integrar, isso daqui, aplicando o caso 1, continua, né, com esse procedimento. Fatora, calcula com fatores simples, calcula a expressão simplificada, como somas, e calcula as constantes. Então, gente, esse é o método de frações parciais. Que, como falei, basicamente, o importante é o caso 1. Caso daqui. Tem que olhar bem, saber fatorar polinômios, saber representar bem essa cara daqui. Não esquecem das multiplicidades comuns. Bom, acho que não coloquei multiplicidade. Sim, aqui. Né? Aqui. Tem duas multiplicidades, tem que aparecer 2 vezes até chegar à multiplicidade. Saber colocar bem as constantes. Então, gente, esse era o método de frações parciais. Aqui tem que ter muito treino de dividir polinômios, isso, dividir polinômios e fatorar dos polinômios. Vocês podem aplicar qualquer método que vocês conheçam, de divisão, de polinômios e de fatoração também. Não é um método somente que estou aplicando eu. Vocês podem aplicar qualquer método que vocês conheçam. Bom, então vamos passar agora, se não tiver mais perguntas, ou alguma pergunta, vamos passar para o volume. Vamos calcular aqui, volume de sólido de revolução. Então, vamos ver que tem dois tipos, não? Que vai girar, não? Ao redor do eixo X e ao redor do eixo Y. Vamos ver os dois casos. Caso 1 seria a rotação, só vou expressar aqui do eixo X. Ou seja, bom, é porque aqui não vai dar para mostrar, não, a fazer a demonstração da fórmula, mas vou tentar fazer isso. Vou colocar com outra cor, azul, por exemplo. Eixos, aqui vamos expressar com, por exemplo, esse cor daqui, a função, por exemplo, uma função desse tipo. Essa é a função f. E a gente quer calcular quando você vai rotar aqui em x. A primeira coisa é identificar a região. Né? E a região, bom, vamos supor que vai ser isso aqui. Aqui é o x vai de A até B e o y vai de 0 até essa função. Vamos girar, vamos rotar aqui. Fazer isso, essa rotação. Então, o que vai ficar? Aqui vai ficar, já não vai ficar 2 dimensões, vai ficar 3 dimensões. X, Y, e aqui um Z. Aqui a origem, tanto faz. Aqui temos A, aqui temos V, e aqui temos, deixa eu ver aqui, a mesma função, vou tentar desenhar a mesma função, e aqui temos expressões desse tipo. Mais ou menos assim. Temos um sólido, não? Esse sólido aqui. Isso. Esse que costumam chamar. Isso daqui é região R, isso daqui.
Então, como calculamos o volume? A partir, bom, é claro que temos que utilizar integrais. Não vou fazer aqui a demonstração, mas a gente vai ver que o volume, a fórmula vai ser π vezes a integral, de aqui o intervalo era de a até b, no x, de a até b. E aqui vai ficar a função, essa função f de x, mas vai ficar ao quadrado. Isso você vai perceber que vem da área da circunferência, né? Quando você vai girar essa curva daqui, vai ficar na... E qual era a fórmula da circunferência? Bom, na verdade, do cilindro, não fica. Mas uma base é uma circunferência. Pi por raio ao quadrado, não? Pi, e aqui temos uma expressão ao quadrado, que justamente vai ser o raio, não? Porque o raio vai ficar de aqui até aqui. Isso é f de x. O raio de cada circunferência em cada parte é justamente essa altura daqui, essa função. F de x é o raio em tudo. Então vai ficar π por raio ao quadrado vezes a altura, não? Porque é um cilindro. Lembrem a área do cilindro. Não vai ser igual a, se com raio de base R e altura H, então o volume de C, vamos poner como cilindro, igual a π, base, área da base, π por R quadrado, vezes a altura. Isso daqui motiva para fazer essa expressão, gente. Π vai ficar aqui, R quadrado vai ser igual a, como falei, a altura, nesse caso aqui o raio vai ser isso aqui, essa função, e é como esse cilindro deitado, você deita esse cilindro. O cilindro aqui estou considerando assim, mas considere assim. Considere aqui o eixo X e aqui essa altura. Essa altura daqui, essa função f de x, que vai ser justamente o raio, e esse comprimento daqui, que é h, que vai ser a altura, vai ser justamente o comprimento do intervalo de a até b, que vai ser justamente no limite vai ser representado como o diferencial, não? A gente já viu que o diferencial era a diferença entre cada partição. Então, basicamente, parte disso aqui. Essa é a motivação para calcular essa fórmula. Mas essa fórmula é simples. Por quê? Porque essa fórmula, estamos considerando que aqui fica ao redor do eixo x mesmo, não? Temos a função acima, a função f, e a função de baixo, a função y igual a zero. E se for outra função? Então, isso vamos ver aqui, né? Se for, por exemplo, aqui mesmo, vamos expressar. Se for embaixo uma função assim, bom, aqui eu acho que era outra cor, f aqui, e é uma coisa assim, por exemplo, duas funções. Quando eu quero fazer a rotação deles ao redor de x, vamos ao redor de x, dessa função daqui. Então, o volume, a fórmula, essa fórmula é a base, não? Que vai partir interpretação geométrica, que tem muitas coisas, como eu falei, isso aqui é um resumo, não vou fazer passo a passo, porque vou demorar muito em construir, mas você vai motivar-se pela forma do volume do cilindro. E também, como no caso de área, que eu fiz a demonstração, não? No caso de área, aqui também é a mesma coisa. Como calculamos o volume de revolução entre essas duas curvas? Calcula o de aqui e o de cima e subtrai o que está embaixo. Então, pronto. Independentemente do sinal, então, isso tem que calcular. Aqui vai ser
Bom, aqui era a diferença, sim, mas, claro, aqui tem uma coisa importante. Aqui é ao redor do x, certo? Estamos calculando isso. E aqui ficaria, olhe como fica a fórmula. Não fica dentro, não fica y, fica f de x quadrado menos y de x quadrado. Não fica f menos y tudo quadrado, não, fica desse jeito. Então, isso daqui é ao redor do eixo x, não? Ou seja, para a função y igual a zero. Certo? Estamos fazendo a rotação ao redor de x. Mas podemos generalizar um pouquinho, sim. Já, agora queremos para duas funções, mas queremos para duas funções que não necessariamente tem que fazer essa rotação no eixo x, senão é uma reta horizontal qualquer. Qualquer. Temos x aqui, e agora temos, por exemplo, c aqui, com a reta igual a horizontal. E agora sim temos duas funções. Uma função aqui, outra função aqui. A por aqui, B por aqui. Temos aqui a região R. F acima e Y embaixo. Ao redor dessa reta C. Então, aqui sim vem o importante. Como é essa fórmula? Então, aqui, o volume, nesse caso, aqui daí. O volume, nesse caso, vai ser, essa vai ser, o método mais geral vai ser esse daqui. Pi, e como sempre, vai se construir a partir do básico, não isso aqui. Depois passa isso aqui e depois passa aqui. Vai ser a integral de A até B. E agora sim, aqui vem a função f de x menos c, a distância entre f quadrado. Isso. É menos porque estamos calculando a diferença entre volumes e é menos aqui porque estamos calculando, agora o raio não é de f de x até zero, é de f de x até c. Então aí tem que olhar, não? Geometricamente. O raio vai ser daqui. Aqui temos outra função, aqui temos a reta e aqui temos zero. O raio não vai ser de aqui até aqui, vai ser de aqui até aqui. De f de x. Qual é a distância de f de x até c? É justamente a diferença. A mesma coisa com y de x. Então, isso é a forma geral. E também a mesma coisa. Então, essa é... Bom, acho que com a sua isso. Então, essa é a fórmula para calcular a fórmula mais geral para calcular volume de sólidos de revolução para qualquer reta horizontal. Essa é aqui. E para qualquer duas funções. E de maneira, bom, não é análoga, porque a construção é diferente, mas temos o caso 2. O caso 2 é para retas verticais, para o eixo X. Caso 2. E aqui, de novo, não vou fazer aqui, acho que sempre posso fazer, mas não sei se vai tempo, podemos fazer na aula de exercícios, porque é simplesmente calcular a integral. Aqui acho que não vale a pena fazer exemplos, porque é mais que tudo interpretar, não? Qual função está acima, qual função está embaixo, ao redor de que reta eu quero calcular. Isso. Agora vamos fazer caso 2, que é rotação ao redor do eixo Y. Do eixo Y, isso daqui adianto que a reta horizontal, vertical, x igual a 0.
Tá. Então, a mesma coisa, nós vamos fazer aqui o desenho. O eixo X, o eixo Y, temos a função aqui, f. Mas agora não, eu não quero fazer, aqui temos a, x, a e b, a mesma coisa. Eu não quero fazer ao redor de x, agora eu quero fazer ao redor de y. Então, como vai ser o gráfico? De novo, não vai ser 3 dimensões. Temos já agora um sólido. X, Y, Z. Então, acho que está ao contrário, mas tem que ser contrário. Isso, não vai ser isso daqui. Então, vamos girar isso daqui ao redor disso daqui. Então, vai ser aqui. E vai abrir isso daqui. E abre isso daqui. E vai ser uma coisa assim. E aqui tem aqui. E aqui. Ah, bom, aqui também tem assim. E assim, agora vai ser um buraco. Um buraco no meio. Um buraquinho no meio vai ser. Depende com buracos, porque X, estou considerando que não está próximo de aqui, de esse valor de Y. Se X for A, não tem buraco. Nesse caso, como estou considerando X um pouco longe do zero, então tem um buraquinho. Se A for zero, então já não tem buraco. Mas vai ser esse vai ser o sólido, né? Que a gente vai calcular. Vai ser R. Então, qual é a fórmula? Aqui, o volume vai ser 2π integral de, estamos considerando como variável x, de a até b, da função, a altura vai ser f, vezes x. Essa vai ser a fórmula. Isso. E aqui a motivação vai ser isso daqui, 2π por r, isso. A área do... Professor, Sim, o X nessa fórmula aí seria o raio? x. Ah, tá. Isso, Obrigada. isso. Aqui, bom, a fórmula já vem do cilindro com... É uma casca cilíndrica, não que eu chamo. Depois vou colocar aqui os nomes, mas... Como A diferente, não necessariamente o zero, então tem uma diferença. Não? Aqui é arrumar a fórmula. Na verdade, é a mesma fórmula de subtração de cilindros, e você arruma e vai chegar a uma expressão desse tipo. Não é tão direto, não? De olhar. Então, não vou fazer, mas da ideia vem isso, não? Da casca cilíndrica. Você tem dois cilindros com buraquinhos. Como calcula o volume dessa região daqui? Bom, acho que era cilindro, não? Vamos seguir a notação. Esse volume desse cilindro vai ser, se temos o raio pequeno de eje pequeno e o raio grande de eje grande, vai ser base e com altura h, tem a mesma altura os dois, π por eje quadrado h menos π por eje pequeno quadrado h. Daqui, dessa expressão, você arruma e construi isso daqui. Não é tão imediato, tem uma diferença de quadrados, e nessa diferença de quadrados a gente arruma a expressão. Tá bem? Aqui a gente coloca R menos H e R mais. Bom, acho que é R, não. Perdão, que é R.
eje pequeno, eje, isso, eje, aqui vai ficar eje menos eje, e aqui fica eje mais eje. Você vai ver que isso daqui, que é a semissoma, pode ser considerado como ponto para a escolha. Então, é por isso que aqui fica 2. Porque isso daqui podemos dividir por 2 e multiplicar por 2. Isso daqui seria o ponto da escolha. Ficaria por isso que fica 2π. Por isso daqui a diferença entre esses dois raios, que é justamente esse x, isso daqui vai ser a altura, f. Então, isso vai ficar assim, não? E isso daqui. Então, você vai associar h a esse f de x, isso daqui vai ser x, e isso daqui vai ser a diferencial. Então, mais ou menos vai ser desse tipo. Ou, bom, ao contrário, isso daqui vai ser a diferencial, isso daqui vai ser o x. Então, mais ou menos daqui vem o 2π, por isso que tem essa questão. E, de novo, não? De maneira geral, para duas funções. Aqui temos dois passos para uma função f e g. Mas ao redor disso daqui, g de x, f de x acima. Aqui vai ser importante identificar aqui nem acima, aqui embaixo, pelo sinal. Então, o volume vai ser 2π integral de A de V, A aqui, V aqui. E aqui vai ser a diferença, não? A função que está acima menos a função que está embaixo. F de x menos g de x vezes x. Essas são as fórmulas. Daqui parte, não vai partir daqui. Depois podemos realizar isso daqui. E agora, para o caso geral, onde vamos fazer a rotação ao redor de qualquer reta horizontal. Aqui temos x, aqui temos uma reta, aqui temos a origem. Aqui temos a reta x igual a c. Aqui temos A, aqui temos B. Temos as duas funções, por exemplo, desse tipo. R. E agora ao redor de qualquer reta vertical. De novo, não? Aqui, agora, aqui, esse valor aqui era x. Por quê? Porque a distância de x até zero, aqui vai ser a distância entre x e esse valor daqui. Então, aqui, de maneira geral, a fórmula vai ficar assim. O volume, nesse caso, vai ficar 2π, a integral de A até V. E aqui sempre tem que aplicar módulo, como eu falei, mas como aqui já estamos olhando que a função está acima, então podemos... Em geral é módulo, já falei para vocês isso. Mas aqui, como já estou olhando que sempre a função fica acima, então tudo bem. Vezes, e aqui vem o importante, vai ficar a distância de qualquer pontinho daqui até essa reta. Então, a distância entre qualquer x e essa reta daqui vai ficar módulo, não, de x menos c. Porque não sei se fica à direita ou fica à esquerda. Então, como eu não sei, coloco módulo. Então, sempre é módulo. Então, essa é a fórmula. Essa é a fórmula mais geral, não? Para esse caso. Bom, aqui é azul. Então, como falei, você quer ver a motivação? Bom, as contas exatas, que porque daqui parte, daqui aqui. Eu já falei, não? Você escolhe isso daqui com vermelho.
Esse vai ser f de x, aqui comparando, isso vai ser o delta de x, que é o diferencial, isso vai ser o x. O x estrela, o xk, o que a gente escolheu. Lembra quando você vai calcular a suma de Riemann? Porque isso daqui parte de suma de Riemann, tem essa cara. Então, essa escolha aqui também, a mesma coisa, não? Aqui, se daqui era f, isso daqui era, nesse caso, o comprimento. E que vai virar aqui diferencial. Então, gente, alguma pergunta aqui em volume de sólido de revolução? Aqui, como falei, as fórmulas já são clássicas. Aqui, o ideal é sempre, primeiro, identificar a região e saber a partir de onde quer fazer, se quer fazer ao redor do eixo X ou do eixo Y, e identificar, não? Mais que calcular, plantear a fórmula, não? Ou seja, identificar e saber quais funções são as certas. Onde vai f, onde quem é c, para esse caso, e aqui também. Não? Aqui é mais importante ainda, porque aqui tem um módulo. Esse módulo depende se fica à direita ou à esquerda. Não? O eixo de revolução pode ficar à esquerda ou pode ficar à direita. Aqui tanto faz se fica acima ou embaixo, porque aqui tem quadrado. Como tem quadrado, é independente do sinal. Seja f ou menos f, quando você calcula o quadrado, isso já some, não? O sinal. Mas aqui não. Aqui não temos expressões quadráticas, aqui temos expressões diferentes. Então, tem que perceber que não gera o mesmo volume. Se você vai, você pode fazer contas e pode colocar funções e vai ver que se você vai rotar ao redor de eixo X, o resultado não tem por que ser igual se você vai rotar ao redor do eixo Y. Não tem por que ser igual. Pode coincidir, sim, mas em geral não. Pode dar valores diferentes, e é normal. Porque são sólidos diferentes. Esse sólido daqui não é esse sólido daqui. Porque basicamente desenhei quase a mesma função. Você olha que a função tem esse comportamento, aqui também mais ou menos esse comportamento, e os sólidos são diferentes. Aqui tem um buraquinho, aqui não, é outra coisa. Sim, esqueci de colocar aqui o nome. Esse nome é chamado de método dos discos circulares, ¿no? Pelo fato de que o raio, você vê que justamente são círculos, não? Aqui, esses aqui são círculos. Tem raio justamente essa função. Mas aqui, esse método é chamado de cascas cilíndricas, não? Você está vendo aqui que tem cascas cilíndricas, a motivação parte daí. Então, gente, tem que ver, já como falei na primeira aula, e já falei também ao início dessa aula daqui de hoje, que o que eu faço aqui nas aulas segundas é um resumo, não? do importante. Aí eu tento explicar para vocês de maneira diagonal. Mas você tem que dar uma lida. Tem vídeos, tem textos, tem vídeos de um monte de sites, não? De outras universidades, mais completos. Eu aqui faço um resumo, tem as apostilhas, que tem muitos exemplos. Então, isso daqui é mais ou menos a ideia em diagonal, não? Tanto desse tópico daqui de volume, quanto desse método. E para dominar você isso daqui, tem que treinar muito. Se você não lembrava de dividir polinômios, aqui tem que saber fazer isso. Fatorar também. Então, aí tem um monte de esses exemplos onde você vai perceber qual método é melhor aplicar.